Legal. Agora que nós já temos o equipamento configurado e cadastrado, a gente já pode realizar o primeiro agendamento. Na minha lista aqui já tem alguns agendamentos feitos. Nessa listagem a gente consegue ver os detalhes da locação, né, como situação, data, horário, equipamento, alguns botões de impressões que a gente vai falar mais para frente, detalhes do cliente, detalhes da parte de pagamentos, né, entre outras informações que a gente vai falar a seguir. Realizando aqui um primeiro agendamento, você vai chegar nessa tela com o campo cliente já disponível aqui. Vou digitar parte do nome do meu cliente, ele já vai aparecer para mim as opções. Seleciono o meu cliente, caso ele não esteja cadastrado, posso cadastrar ele rapidamente aqui por esse botãozinho. Ele já vai aparecer a telinha de cadastro, é um atalho, na verdade, né, que vai lá para o outro menu Cadastre os Contatos, mas você tem esse atalhozinho aqui que vai te ajudar, né, no lançamento. Além das informações normais, né, de informações cadastrais, nós temos um recurso aqui que ajuda muito na parte de locações, que é a questão do multi-endereço. E essa possibilidade de cadastros de multi-endereços é bem interessante, pois várias clínicas, né, vários clientes possuem mais de um endereço, e aí que vem a importância, né, de ter uma possibilidade de locar para loja, para endereços diferentes mesmo, né? Então, o cliente, um cadastro só não causa duplicidade, e dentro desse cadastro você disponibiliza quais os endereços daquele cliente para que possa alugar ora para um endereço, ora para outro endereço, né? Dentro do cadastro do cliente aqui também nós temos a possibilidade da seleção da tabela que a gente configurou lá no equipamento. Então aqui, abrindo as opções, nós temos, vamos ver aqui as opções disponíveis. Sim, nós cadastramos a opção padrão e padrão especial, mas lembrando que é multi-tabelas, né? Então a gente pode cadastrar várias tabelas de preço e associar essa tabela de preço ao cadastro do cliente especificamente, né? Tem outras informações aqui também bem interessantes, né? Por exemplo, se a sua locadora oferece um bônus para o cliente para que ele realize o treinamento e concede esse valor que ele paga do treinamento em desconto na primeira locação, né? Isso também está disponível aqui no ASO. Então, por exemplo, esse cliente, digamos que eu queira oferecer para ele R$200 eu vou cobrar desse cliente R$200 de treinamento, porém, esse R$200 ele será concedido como desconto para ele na primeira locação. Então isso é bem interessante, várias locadoras trabalham dessa forma, né, e fica bem pronto lá na hora do agendamento para lembrar que esse cliente tem esse crédito lá nesse valor, né? Aqui nas preferências comerciais também nós temos quais são os interesses desse cliente, né? Isso aqui é muito útil também para a geração de relatórios depois, para saber quais equipamentos que esse cliente mais se interessou, e aí conclui o cadastro. Não vou realizar aqui porque a gente já tem. Então, continuando. Então, eu tenho aqui esse cliente exemplo que eu já tinha cadastrado. Esse cliente está somente com a tabela padrão, mas ele poderia estar com outras tabelas vinculadas, né? Continuando aqui, eu escolho a minha tabela, uma das tabelas do cliente. No caso, se for padrão, ele já vai carregar automaticamente. Escolho qual o vendedor que está atendendo esse cliente. Venho aqui nos demais campos, geralmente vai ser uma locação, mas eu também tenho outras opções, como orçamento, que seria a cotação, reserva técnica, que é quando você tira o equipamento de operação para fazer algum reparo técnico, alguma revisão, apresentação, que é quando você transporta esse equipamento para alguma demonstração, alguma feira, ou até mesmo para apresentação para algum cliente, e treinamento, que é quando esse equipamento está na clínica lá do cliente, ou está aqui na empresa, mas está separado em fase de treinamento, né, com o cliente mesmo ou com a equipe. No meu caso aqui eu vou agendar o padrão diário, né, que seria a locação. A situação operacional, né, que seria a primeira opção, aberto, que é quando a locação ainda está a ser confirmada, né, e ainda na empresa, o equipamento não saiu para entrega ainda. Seguindo a sequência, depois a gente vai fazer as trocas, como por exemplo, depois de aberto eu pulo para confirmado, que é quando o cliente já confirmou para mim, né? Depois tem as opções também de concluído, que é quando o equipamento já retornou até a empresa, e tem outras situações também, como comentário, se o cliente porventura recusou, se eu quero cancelar esse agendamento, tá? Agora vem o coração,
da coisa, né? Então nós temos aqui a informação do equipamento. Eu vou escolher o equipamento, por exemplo, o Ethereum X1. Eu escolho. Eu vou pular essa parte de locação por vários dias. Isso aqui geralmente a gente utiliza para contratos de longa data, né? Então, por exemplo, o cliente está locando por 7 dias seguidos. Então, daí eu seleciono esse campinho aqui para que ele não limite a data final no dia do agendamento. Ele vai possibilitar o agendamento em mais dias. Venho aqui no período, escolho qual período, lembrando que ele vai puxar os períodos que eu cadastrei lá no equipamento, né? Automaticamente, nesse momento, ele já vai trazer para mim o preço, né, que eu deixei cadastrado lá no equipamento. Escolho aqui o dia da locação. Nesse caso aqui eu vou escolher, não me lembro qual que está disponível ali, acho que vou escolher dia 15, para a gente ter certeza que o sistema ele tem uma trava, né, que não permite locação no mesmo dia, para não conflitar, né? Então escolhi um dia aqui que eu acredito que esteja liberado. Não olhei antes, aí não me lembro, mas possivelmente esteja. Escolho o período inicial, a hora inicial, por exemplo, 10 horas, ele já vai calcular a hora final automaticamente. No momento que eu clicar em incluir item, o sistema automaticamente ele já vai trazer para mim todos os itens do kit. Então, por exemplo, eu fiz um cadastro lá de ponteira, né? A gente tinha feito anteriormente lá, ponteira, óculos, né, consumível, então todos esses itens do kit já vai ser trazido para locação já de imediato, né, e seguindo a ordem que eu cadastrei lá. Então aqui o meu está um pouquinho diferente a ordem, mas conforme eu reordeno lá no cadastro, na hora de fazer uma nova locação, né, eu já tenho essa possibilidade aqui de alterar, né, aqui mesmo na locação, né. Posso remover esse item. Esses itens são sugeridos, então eu posso escolher a quantidade, ou até mesmo remover, ou até incluir outros itens tranquilamente aqui na hora do agendamento, né? Isso aqui é só uma sugestão. Ele já vai trazer também o valor do equipamento que eu deixei configurado, ele já vai trazer também o valor de disparos, né? Então eu tenho aqui essa possibilidade já de incluir aqui os disparos iniciais, disparos finais. E ele já vai fazer a conta para nós aqui e já calcular a quantidade de disparos, né? Então, por exemplo, digamos que esse equipamento aqui, eu comecei com 1000 disparos, né? E eu terminei com 1300 disparos, ou melhor, 1500 para ele calcular certinho para a gente ali. Então, vamos lá. Então, eu tenho um total de 500 disparos, a 2,50 cada disparo, descontando os 300 disparos bônus, né, que eu tenho, né, então ele já vai calcular aqui para mim o valor final que o cliente precisa me pagar, né, neste caso somente a diferença, né, de 200 disparos. Então aqui, continuando, eu tenho outras opções também, como desconto, quantidade de itens, por exemplo, não são 2 óculos que eu vou mandar, dessa vez eu vou mandar só um óculos, né, então eu posso clicar aqui também, consigo alterar essa quantidade, né, sem problema nenhum. Avançando um pouquinho mais, aí eu tenho aqui a parte de endereços, né, onde eu vou informar o transportador que vai realizar a entrega dessa locação, né, iniciando primeiro aqui pelos endereços que eu deixa eu só fechar a linha que eu acabei abrindo aqui, então voltei aqui embaixo, então vou escolher, deixa eu só ver aqui quais opções estão disponíveis, deixa eu ver se é isso mesmo. Só ver se esse cliente possui endereço cadastrado. Vamos lá, vamos alterar aqui. Clínica. Vamos escolher a clínica Bela. Beleza, ele já vai puxar para mim os endereços que eu cadastrei lá no cliente. Lembrando que eu posso escolher o endereço que eu vou entregar. Ele vai listar todos aqui para mim. Aqui eu já consigo informar também o transportador. Por exemplo, quero que essa transportadora faça a entrega para nós. Posso informar também se eu quero cobrar o frete à parte, então nesse caso, por exemplo, eu vou cobrar R$150 de frete para fazer a entrega desse cliente. Eu posso embutir isso no preço, claro, tranquilamente, mas eu também posso destacar isso na locação, se eu quiser deixar claro para o meu cliente que o valor que está sendo cobrado é referente a frete, né, e não a locação. Tem outras opções aqui também. Essa parte de histórico logística, ele é um campo interessante, que ele vem lá da versão do celular do motorista. Então, tudo que o motorista faz lá pelo celular, ele vai registrando aqui nesse campo histórico, né, da locação. Tenho aqui também um campo para comentários na ordem de serviço e ordem de transporte.
E também eu tenho algumas informações internas, né, algo que o cliente não possa ver, né, de repente alguma situação ali com o cliente eu posso anotar aqui para que eu deixe registrado para o consultor, né, ter essa flexibilidade de negociação aqui, ou até mesmo de operação. Tenho aqui um campo informações, esse campo é importante, a gente utilizou ele lá no cadastro do equipamento. Então, quando eu preenchi lá, né, que era para ter feito as instruções de uso, por exemplo, ligar o ar-condicionado, ou de repente for utilizar o equipamento ali e tal, né, então essa informação vai ser trazida para cá automaticamente e eu posso alterar na hora de gerar a locação. Nesse momento, eu não precisaria ter preenchido tudo isso aqui para salvar a locação, né? Eu simplesmente poderia ter selecionado o meu cliente, escolhido o equipamento, o período, incluído o item e salvar. Pronto, eu já fiz um pré-agendamento. Eu estou avançando aqui com vocês para as outras opções da tela, né, para que você veja a robustez de informações que a gente tem aqui no agendamento, né? Então, completando isso, né, nós já podemos avançar para a forma de pagamento, né, onde eu consigo dizer que as formas que o cliente vai pagar. Isso é interessante também, porque eu posso não só lançar uma forma de pagamento, mas eu posso incluir várias. Digamos que esse cliente me deu um sinal de R$500, né, e aí está me pagando em Pix esse sinal, já vai deixar pago, por exemplo, né. E aí eu já posso deixar isso registrado. E quando esse cliente voltar, né, eu já sei, eu só não me lembro o dia que eu agendei. Deixa eu ver aqui, acho que foi no dia 12. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi dia 15, Luciano. Dia 15, deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 15, vamos lá, cadê o dia 15? Ah, tá, dia 15, porque dia 15 não está filtrado. Beleza. Então, vamos lá, dia 15 está aqui, 15/11. Então, ó, veja, eu tenho aqui 1.262 alocação, só que eu só informei de pagamento R$500, então falta ainda lançar R$762. Então, essa informação aqui é interessante para que você saiba quanto, né, cobrar daquele cliente quando for concluir a locação, né? Aí em seguida também eu já posso entrar no incluir despesas, caso eu tenha essa informação. Já posso incluir aqui também, por exemplo, despesa de motorista. Então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui a transportadora exemplo, né? Pode ser o meu motorista. Vou incluir aqui que eu preciso pagar para ele, por exemplo, vou pagar ele em Pix R$90 para ele fazer a entrega desse equipamento lá no cliente, né? Só que eu só vou pagar ele lá no dia 30, por exemplo, né? Então eu já registro isso dentro do sistema, né? E ele já vai conseguir ficar pronto ali para você fazer o fechamento com o motorista no dia que ele voltar, né? Então, beleza, foi um transportador fazer a entrega do cliente, só que outro transportador foi fazer a retirada. Então não tem problema, aqui dentro do ASO você consegue fazer essa informação, né? Por exemplo, incluir despesas, eu venho aqui e incluo mais uma despesa, por exemplo, agora não é esse mesmo motorista que vai buscar, agora é um outro motorista que está indo buscar, que eu vou chamar aqui de transportador express. Vou escolher aqui por qual conta que eu pretendo pagar esse motorista, pode ser a conta que vier padrão aqui mesmo, ou simplesmente, né, que seja uma promessa sem conta mesmo, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos escolher aqui uma conta Caixa Gaveta, eu vou pagar em dinheiro quando ele vier. Escolha aqui dinheiro, só que eu só vou pagar ele também quando ele voltar, que vai ser lá na sexta-feira, por exemplo. Aqui era dia 15, ele vai voltar na sexta-feira, dia 18. Para esse motorista eu estou pagando um valor menor, por exemplo, R$85, para ele só passar, retirar o equipamento para nós lá e trazer de volta. Salvou, então eu tenho duas despesas relacionadas a essa locação. E aqui eu posso continuar incluindo, por exemplo, despesa de viagem, hotel, pedágio, né? Essa tela ela é diretamente conectada com o celular do motorista. Então ele pode fazer essa informação lá pelo celular, ela já vai ser refletida e já vai incluir automaticamente aqui, associando esse custo à locação. Tenho a minha locação salva, em seguida aqui eu consigo fazer
as operações em cima dessa locação. Claro que para ganhar tempo aqui no vídeo, a gente já fez todos os lançamentos, né, das informações dentro da locação, mas essas informações elas podem ser preenchidas conforme for acontecendo a locação, né? Então, primeiro você faz um pré-agendamento, depois você confirma, né? Depois daí você faz a impressão, a geração do contrato, que é o que nós vamos ver agora. Depois você faz a impressão da ordem de serviço. Quando a locação estiver saindo para entrega, você emite a ordem de transporte, o checklist, né? E quando ela volta, daí você já emite daí a fatura, o recibo, se for o caso, ou emite antes também. Enfim, a ordem que você trabalha, né, fica a seu critério, né? Mas aqui você tem essa possibilidade de escolher o formato melhor, né, conforme a sua operação aí. Então, beleza, eu tenho a locação aqui salva, né? Eu já vou fazer aqui por exemplo, uma impressão da ordem de serviço. Então, eu tenho a locação salva, eu simplesmente dou um cliquezinho nela aqui, né? Ela já vai abrir para mim ali a parte de impressões, né? Está um pouquinho lento aqui por conta da transmissão que a gente está fazendo, mas isso aqui é um clique que ele não aparece praticamente na tela ali, tá? Clicou, ele já abre, só está um pouquinho lento por causa da transmissão. Eu tenho aqui então, na ordem de serviço, tenho todos os dados do cliente, tem um termo inicial. Essas impressões, todas as impressões que eu vou mostrar agora são customizáveis, né? Então ela vem um padrão, obviamente, mas assim, você pode customizar conforme as regras de negócio da sua empresa, né? Abre um chamado ali com a gente vai te ajudando a customizar essas impressões para que fiquem do seu jeito. Então tem aqui basicamente a numeração única, né? Tem a logomarca da sua empresa, os dados da sua empresa também, os dados do cliente, os dados da locação, os dados do agendamento em si, os itens, valor, quantidade de disparos, essas informações mais detalhadas, né? Os subtotais de cada coisa, então, por exemplo, valor da locação, se teve treinamento, frete, quantidade de disparos, desconto, valor total. Aqui temos informações de uso, né, que são aquelas que eu falei sobre ar-condicionado e tudo mais, forma de pagamento prometida pelo cliente, comprovante de entrega, incluindo aqui data, espaços para assinatura, espaço também para selecionar qual transportadora que está levando ou o motorista. E aqui vem a partezinha interessante, que seria um checklist resumido, né, com todos os acessórios que estão sendo retirados, ou seja, entregues para o cliente lá. Depois, quando o motorista estiver passando na volta, existe um novo comprovante, onde também o cliente pode assinar, né, de retirada, né, já selecionando também qual transportador que está trazendo a locação, o equipamento, e os itens que estão sendo devolvidos, né. Isso aqui, essa parte de impressões, ela foi feita realmente para imprimir mesmo no papel, tá? Mas existe também a versão para celular, que depois a gente pode mostrar sobre ela, né, onde o próprio motorista já vai informando isso lá pelo celular também, tá? Aqui voltando um pouquinho, eu tenho uma impressão de ordem de transporte, que também está acessível aqui pela ordem de serviço. Então, por exemplo, eu estava na ordem de serviço, vou para a ordem de transporte. Basicamente é a mesma coisa da tela anterior, porém ela tem menos informações de valores, tem mais informações sobre itens mesmo, para facilitar para o motorista, né? Ele não precisa ver tudo que tem uma ordem de serviço, então ele só tem as informações pertinentes a ele e resumidas aqui para que ele consiga fazer um trabalho, né, mais rápido e pronto. Aí por fim eu tenho um checklist, né, que daí seria basicamente somente um anexo, né, da locação em si, onde eu tenho, isso aqui é muito utilizado para equipamentos que possuem muitos itens, né, e aí não cabe tudo naquele pequeno quadro que tem aqui na ordem de transporte ou ordem de serviço. Então aí você imprime um checklist para que você consiga ter essa informação completa, né, em uma página. Então aqui nós falamos sobre as 3 impressões padrões operacionais, né, mas nós também temos aqui a impressão de fatura e recibo, né, aqui já entrando um pouco no âmbito financeiro, né, então nesse ponto aqui você já vai fazer a conferência dos valores, né, deixa eu só fechar a minha página aqui. Como eu disse, está demorando um pouquinho por conta da transmissão, mas já vai carregar. Deixa eu fechar essa página aqui, fechei aqui também. Então tem aqui daí o recibo mesmo, onde nós temos um número também, né, da fatura recibo, os mesmos dados que eu falei antes, porém aqui nós temos uma espécie de aceite pelo cliente, onde ele consegue fazer a assinatura, né, uma comprovação realmente
que ele está recebendo que ele fez esse pagamento, né, que ele está recebendo aqui, né, esse equipamento da forma que foi contratado. Por fim, nós temos aqui um recibo contábil fiscal, né, isso aqui é importante dizer que ele é opcional, porém vai depender da sua contabilidade, né. Então, se você precisar emitir recibos contábeis com uma numeração independente, é aqui que você vai fazer. Então, você imprime uma fatura e em seguida você clica em recibo contábil, ele vai gerar uma impressão diferente, com uma numeração à parte, para que você consiga apresentar para a sua contabilidade, né, mensalmente. Tá? Então aqui eu acabei de gerar, é um recibo diferenciado, também pode ser customizado, né, e fica diferente ali das outras impressões que eu falei antes. E aí, eu tenho aqui também a questão do contrato. Então, por exemplo, eu posso gerar contrato de uma locação única, ou também eu posso gerar um contrato de várias locações já para o ano todo ou para o mês todo. Né? Deixa eu puxar aqui um exemplo. Opa, deixa eu colocar aqui um tabela, vamos ver se eu tenho mais locações aqui. Por exemplo, clientes que preferem já alugar para o ano inteiro. Então, eu tenho essa opção, ou eu seleciono uma locação e clico aqui em gerar contrato, ou eu seleciono várias locações, do ano todo, por exemplo, e gerar contrato. Isso é bem otimizado, evita de você ter que ficar gerando contrato um por um, né? E aqui você gera um contrato só, né, com as locações já do ano inteiro. Então, o cliente assina uma vez só, claro que daí as cláusulas precisam estar pertinentes a essa locação anual, né? Então, isso aqui também, lembrando que é configurável lá no cadastro do equipamento, e aqui estarão definidas as pré-datas, né, os pré-agendamentos já do período que você escolheu. Daí, obviamente, você vai colocar aqui uma cláusula, né, dizendo que o cliente pode alterar a data se ele quiser, mas a princípio ele reservou essas datas aqui do ano, ou do mês, ou do trimestre, aí fica a seu critério. Gerou o contrato, automaticamente ele já vai gerar uma numeração aqui, né, para que você... Deixa eu só atualizar aqui embaixo, se eu só fechar o meu contrato aqui em cima. Vamos atualizar. E aí ele já vai gerar uma numeração própria também, e acaba indo lá para... Deixa eu só fechar aqui. Olha lá, já gerou o meu númerozinho de contrato. O contrato ele é aquele mesmo que eu mostrei ali antes, só que ele já vai ficar separadinho aqui no outro menu, para que você consiga fazer o cancelamento. Aqui mesmo você já vê o número das locações em que ele faz parte, e já consegue reimprimir se for o caso. Tá? No meu caso aqui, digamos, o cliente assinou, tirou uma foto e me mandou pelo WhatsApp, por exemplo. Eu já posso vir aqui nesse botãozinho arquivos desse contrato, né, e eu já faço já o upload dessa imagem já de confirmação que o cliente me mandou, né? Então ele mandou, já deixou arquivado aqui dentro, né, essa comprovação que o cliente assinou e aceitou aquele contrato, né? Bom, feito isso, né, eu já tenho aqui o meu processo feito, eu tenho a possibilidade também de me comunicar com o cliente aqui através do WhatsApp. Então clicando nesse botãozinho aqui ele vai abrir o WhatsApp Web já automaticamente para que você chame o seu cliente, né, envie esse resumo de locação para ele, né, ou para o transportador também. É importante dizer que esse envio por WhatsApp ele pode ser resumido ou pode ser detalhado, né, então é importante também, muitas locadoras utilizam isso para o transportador, para passar para o transportador as locações do dia, para que ele tenha um roteiro. Isso é interessante também. Enfim, entre outras opções também de confirmação de WhatsApp, né? Então tem vários modelinhos aí de mensagens que a gente pode ir trabalhando ao longo do treinamento, tá? Sim. Você pode mostrar para nós, como a visão de calendário e as pesquisas pontuais lá para o equipamento, cidade, período? Sim, eu estava com o microfone ligado aqui, mostrar as visões, né, de calendário, né? Isso, exatamente. Beleza. Bom, como o Lute comentou ali, nós temos uma visão calendário também. Essa visão calendário ela é interessante porque ela te dá uma visão um pouco diferente da listagem, né? Eu gosto muito da lista por conta dos detalhes, mas assim, para você ter uma visão geral, é interessante você ver nesse formato aqui, né? No formato calendário. Aqui você consegue filtrar por equipamento, você filtra por cidade, você filtra por vendedor, né? E aí você vê essa macro aqui, né, de todo o seu mês, podendo navegar aqui acima, ou podendo realizar um agendamento novo. Por exemplo, dia 24 eu sei que está livre, então eu vou clicar ali, cliquei no dia 24 e ele já vai abrir para mim aquela primeira tela que eu, né, acabei consultando no início, né, que é para fazer um novo agendamento. Tá?
Também tem a visão, como eu comentei. Aqui eu tenho também a visão semana, tenho a visão dia, tenho a visão 2 semanas, visão mês. Então fica a seu critério, né, ver qual versão você vai utilizar. Lembrando que existe também a versão para celular para o motorista. Lá no celular a visão ela é em lista menor, né, com menos informações, mais resumido, para que fique fácil o acesso pelo celular. Tá? Aqui também você vai ter as opções de duplicação de locação, você vai conseguir também fazer aquelas ações que eu expliquei antes através desse botãozinho. Você consegue também solicitar a confirmação para o cliente por e-mail, né? Então você envia uma solicitação que ele recebe no e-mail, ele dá um clique lá e ele devolve aqui para o ASO já automaticamente também. E também temos opções como módulo adicional do cliente fazer essa solicitação por WhatsApp, né? Então você clica aqui no WhatsApp, ele vai abrir uma janelinha como essa aqui que abriu, só que com mais opções aqui, com mais mensagens, por exemplo, mensagem de confirmação, mensagem de comprovação de retirada, de entrega, né? E aí lá nessa própria mensagem do WhatsApp, o seu cliente responde, ele clica naquele link e automaticamente ele já atualiza aqui a situação para confirmado aqui no agendamento direto no ASO, né? Isso facilita bastante também o trabalho. E você vai ter também outras opções aqui, né, de filtro, por exemplo, as cidades, né, que você gostaria de ver, ou de repente o equipamento, né, entre outras ações. Isso tudo aqui gera relatório em PDF, exporta em Excel também, para você conseguir fazer uma boa análise aí, dependendo do período aí para tomada de decisão também, né. Dessa parte do agendamento, ela seria basicamente isso. Lute, algum comentário sobre isso? Não, Luciano, acho que focamos ali na todas as funcionalidades necessárias, né? E o agendamento realmente ele é muito completo. Bom, então, ainda falando sobre a segurança da agenda, existe uma trava de segurança que não permite agendar o mesmo equipamento no mesmo dia que esse equipamento já esteja alocado. Então, 2 vezes no mesmo dia, se os horários não baterem. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, Ethereum X1, ele está no dia 8/10. Eu vou tentar agendar ele no mesmo horário desta outra locação aqui. Então, eu vou abrir ele aqui, vou mudar de 8/10 para o dia 12/10. Vamos ver se a gente consegue salvar ele aqui ou se ele vai dar uma mensagem dizendo que está indisponível. Então aqui no dia 12/10 eu consegui alterar. Sim, eu consegui alterar porque existe um contrato que já foi expirado. Então isso é bem importante. Então, por exemplo, você envia para o seu cliente um contrato. O cliente não te responde em 72 horas. Então você não vai ficar segurando essa máquina para esse cliente, sendo que ele não confirmou o contrato. Então essa data acaba ficando liberada, né, para um outro cliente, que é o que a gente conseguiu fazer aqui. A gente conseguiu agendar a Beatriz em cima do mesmo dia que a Clínica Estética Corpus estava agendada. Por quê? Porque a Clínica Estética Corpus acabou não confirmando o contrato. Então expirou 72 horas, a data ficou disponível, né, para a Beatriz conseguir agendar o equipamento dela. Agora, se eu pego, por exemplo, agora que eu tenho aqui a Beatriz, se eu pego essa outra locação aqui do Ethereum X1, vamos pegar desse outro cliente aqui, né, que está em nome de administrador, só como teste, vou tentar agendar ele também para o mesmo dia 12, vamos ver se a gente consegue, né? Então, se a trava estiver funcionando tudo ok, deixa eu só voltar aqui no dia 12/10, vou tentar agendar, aumentar um pouquinho a hora aqui para ficar mais próximo da hora que está lá. Então ele diz que o equipamento não está disponível nesse horário, né? É necessário pelo menos um intervalo de 1 hora entre locações para que você consiga transportar o equipamento de um cliente ao outro. Então essa trava de contratos aqui, né, e de horários é bem interessante mesmo, né? Então você tem um aviso de expirado 48 horas já para te alertar, mas ele ainda não libera a data. No momento que ele chega a 72 horas, aí sim ele libera a data daí para outro cliente, tá?